Salve, salve, futuro calouro! Joinha com vocês? Meu nome é Davi e hoje o Calorologia é de história, velho. Então, gente, hoje nós falaremos sobre um dos temas muito relevantes para o Enem, chamado Grandes Navegações. Por que ele é muito relevante, Davi? Porque é desse movimento histórico lá na Europa, no século XV, XVI, que os portugueses acabaram chegando na América, que os espanhóis acabaram chegando na América, e aí inicia o processo colonial. Portanto, como o Enem ele gosta de trabalhar o Brasil colônia, o contexto para que essa colonização se inicie se torna relevante para a prova, beleza? Então daremos uma olhadinha aqui e vamos ver qual é que é, por que isso aconteceu, beleza? Então bora lá, velho. O que aconteceu? Qual era o contexto europeu das grandes navegações? Primeira coisa que nós precisamos entender é que a Europa vivenciava o que nós chamaremos de renascimento comercial. Que é isso aí, Davi? Lembrem que o final da Idade Média teve uma das suas razões as cruzadas. E por quê? Porque as cruzadas fizeram com que então as pessoas saíssem dos feudos e entendessem que havia mundo, havia vida além das terras ali, das fazendas dos feudos. E eles começaram a produzir comércio entre o Oriente e o mundo europeu. Uma das coisas que esses caras trarão do Oriente e que fará muito sucesso lá no mundo europeu são os tecidos que vinham lá do Oriente ou os temperos, que nós chamamos de especiarias, cara. Então, nesse sentido, a Europa passa a valorizar um pouco mais o produto que ela não conseguia produzir. Sendo assim, nós temos o comércio aflorando. E aí as rotas comerciais começam então a aparecer. Sendo assim, nesse contexto todo, nessa ideia, nós temos então o renascimento comercial exaltando um produto. Vamos até colocar aqui, velho, só para a gente dar uma demarcação. A especiaria, para nós, especiarias. Essas especiarias geram muita grana, correto? E há um probleminha, que é o quê? As rotas comerciais, elas tinham um monopólio de um grupo, que era a galera de Gênova. Gênova, os italianos, podemos chamar de italiano, mas vamos falar, eles controlavam as rotas comerciais. Por quê? Fazendo aqui um desenhozinho bobo, né? Esse aqui, ó. O mar Mediterrâneo, era eles que controlavam, velho. Então, todo mundo tinha que comprar dos genovenses. É daí que nascerá as grandes navegações. Por quê? Podemos dizer que surgirá, naquele momento, uma necessidade de novas rotas comerciais. Sacou? Então, os caras precisarão fazer novas rotas comerciais. E precisarão mesmo fazer quando também Istambul, que hoje nós chamamos de Istambul, na época Constantinopla, foi invadida. Então a invasão de Constantinopla, ali por volta de 1452, fez com que essas rotas comerciais elas precisassem ser alteradas. Davi, mas é só isso? Não. Por último, um fator que não é comercial, mas que é relevante para nós ficarmos atentos, é que as grandes navegações também tinham um espírito cruzadista. Espírito cruzadista. Como assim? Na época, a mentalidade do europeu é que era necessário espalhar o cristianismo por todo o mundo. Isso se dava pelo crescimento da religião islâmica. Então eles diziam então que era preciso consolidar o mundo como um mundo cristão. Então nós temos a necessidade de buscar especiarias, de alternar as rotas comerciais e um ideal cristão para poder então espalhar isso pelo mundo. Só que eles tinham um probleminha, que é o quê? Navegar não era uma tarefa fácil. Na época, inclusive, as baixas tecnologias faziam com que toda a navegação em alto mar ela fosse trágica, ou grande maioria fosse trágica. Não eram raros, então, os casos em que o cara navegava em alto mar e não voltava. Esses heróis, então, que morriam tentando desbravar o mar, fez com que a mentalidade, na época, ela espalhasse o conceito de que aquele ambiente fosse ocupado por monstros marítimos, ou então que a Terra fosse plana. Então, a existência de monstros ou a existência da concepção de terra plana
que provocaria então a morte dos marinheiros, levou a que nós possamos dizer que a Europa ela reproduzia uma mentalidade medieval e que associava o mar com um ambiente tenebroso, um ambiente perigoso para se navegar. Então, o que eu quero dizer para vocês? A necessidade é real, mas, cara, a realidade é assustadora. Sendo assim, nós teremos alguns caras que pensarão estratégias para alcançar essas rotas comerciais, que geralmente tinham que chegar às Índias. Mais ou menos aqui, ó. Sacou? Mais ou menos aqui, ó. Onde nós chamamos hoje de Ásia, a Índia mesmo. É nesse momento que nós faremos a comparação entre a estratégia portuguesa e a estratégia espanhola, beleza? Qual foi a estratégia portuguesa? O que nós chamaremos de périplo africano. O que rolou nesse périplo africano, velho? Os portugueses tinham medo de navegar, velho. Já dizia meu colega, quem tem cu tem medo, né, velho? Então, os caras resolveram navegar de maneira segura, a não se arriscar muito. Então, eles farão navegações na costa do continente africano. Eles não tinham compreensão da dimensão do continente, então eles acreditavam que se navegar na costa, eles atravessariam essa pequena ilha e chegariam então ao Oriente. Então eles começaram então essa navegação. Aí vinha para cá, depois voltava, tentava uma nova viagem, caminhava um pouquinho mais. Então, eles tentaram diversas excursões em que eles viajavam um pouquinho, paravam num lugar, depois continuava a viagem, parava, continuava. Esses ambientes que eles estacionam, nós chamamos de feitorias. Essas feitorias têm uma importância enorme para a história do Brasil. Por quê? Além delas serem espaços para que eles pudessem ter suporte para continuar a navegar, ou seja, pegar água, mantimentos, ou até mesmo dar uma relaxada, sair um pouquinho do mar, daqui, velho, surge uma mercadoria muito foda para os europeus na época, extremamente utilizada na história do Brasil, o escravo. O escravo africano, ele terá por um bom tempo, a escravidão africana, ela foi um monopólio do comércio português, em razão dessa política de périplo africano, de navegação, de pouquinho em pouquinho. O que é interessante, velho? Os portugueses fizeram as primeiras viagens ali por volta de 1415, mas eles só alcançarão o Oriente, as Índias, lá em 1494. Ou seja, essa viagem não é uma viagem só, mas essa estratégia, ela é lenta, ela é demorada, velho, extremamente demorada. Um dia, inclusive, um sujeito chamado Colombo, um português, chegou para o rei de Portugal e disse assim: mano, eu sei uma forma melhor de chegar à Ásia mais rápido. Aí o cara falou assim: qual é que é, velho? É só a gente navegar sentido ocidente. Navegar, então, em linha reta. O rei olhou pra cara dele e falou assim: você tá doido, você tá bêbado. Não pode beber e conversar com o rei. Velho, se eu navegar em linha reta, nós vamos cair num grande abismo, porque o mundo é plano. Aí ele: não, eu tenho certeza que o mundo é esférico. O rei virou pra ele e falou assim: velho, vaza daqui, some, senão eu serei obrigado a te queimar na Inquisição Portuguesa. Ele saiu fora, buscou refúgio então no mosteiro lá na Espanha e resolveu apresentar então a proposta para a rainha espanhola, que curtiu muito, porque ela via que Portugal estava ganhando uma graninha com essas navegações. E aí ela falou assim: ó, eu vou até te dar um apoio, mas assim, seu projeto é muito louco, velho, é muito doido. Então como é muito doido, não é muito apoio não, só 3 barquinhos, pode crer? Então conversa aí com os burgueses aí, com os comerciantes, 3 barquinhos, tá bom, vocês vão embora, pode crer? Pode crer. Então ele pegou esse barquinho e navegou sentido, então, leste-oeste. Oeste, sentido oeste. E nesse sentido oeste, então, ele acreditava que chegaria à Ásia.
aqui então do outro lado do mundo. Mas, mano, ele se deparou com um novo espaço, que não é aqui no Brasil, mas é aqui, em Cuba mais ou menos. E aí então, com a navegação de Colombo, nós temos ele chegando na América no ano de 1492. Ou seja, Colombo foi rejeitado pela coroa portuguesa porque seu projeto era muito doido. E ele chegou, teoricamente, à Índia, porque ele acreditou que tinha chegado à Índia, primeiro do que os portugueses. Para imaginar a raiva do rei de Portugal quando descobriu que o cara que ele esculachou tinha chegado primeiro que ele. A grande questão é que o Colombo jurava ter chegado nas Índias, inclusive apelidou então essa população de índios, né? Aqueles que eram habitantes desse lugar. Mais pra frente, um sujeito chamado Américo Vespúcio vai dizer que não era a Índia, que era um outro continente. E aí virar pra ele, qual nome você vai dar a ele? Américo. Narcisista. Não. Então, nesse contexto, a Espanha chega primeiro aqui nesse espaço, que nós vamos chamar então de América. E aí, olha que interessante, aonde que precisamos ficar atentos sobre a grande navegação, sobre as grandes navegações? Ela desencadeia algumas consequências. A primeira delas é que ela trará uma nova compreensão, uma nova percepção do globo, ou do mundo. Como assim? Isso aqui, velho. O mapa da época, esse é um mapa de 1215, eles associavam que o mundo seria assim. Só para você entender um pouquinho melhor, esse mundo teria essa representação, o que nós chamamos de mapa OT. Esse mapa OT, ele tem esse nome por uma questão óbvia. Ele é um círculo com um T. Bem idiota, né? Mas é isso. O T representa, então, o mar Mediterrâneo. Em torno, então, é o mar. E aí, então, tem a Ásia, a Europa e a África. Se você vir, então, esse mapa, você verá, então, que é mais ou menos o que nós compreendemos como Europa, Ásia e África. A Ásia aqui maior, a África aqui e a Europa aqui. Lembra, então, que eu disse a vocês que eles tinham uma dimensão de África pequenininha? A representação é isso daqui, velho. Perceba? Tá menorzinho. Então, o que vai rolar? Passadas as grandes navegações, o mapa que eu mostrarei para vocês, 1570. Olha que interessante, velho. Nesse mapa, a dimensão do globo já é melhor. E assim eles já entenderam que a África é bem grandona. Eles já entenderam que existe uma costa aqui na América. Tanto é que eles conhecem a costa americana do Oceano Atlântico, mas o Pacífico eles não conhecem. Olha como é que eles desenharam isso aqui completamente distorcido, velho. Então, essa alteração de uma nova concepção de um globo só foi possível porque eles tiveram esse encontro com outro continente que naquele instante eles desconheciam. Esse encontro gerou o que chamamos de choque de cultura. Cultura, isso aí, mano. Mas não é aquele programa que vocês estão pensando, né? O choque de cultura aqui é o encontro, velho, entre dois povos completamente diferentes. O europeu e o indígena, ou melhor, os nativos que aqui viviam. E nesse instante, esse choque levou uma incompreensão do europeu sobre a realidade que esses caras eles estavam inseridos. Essa incompreensão levou uma série de violências, inclusive processos de genocídio, como foi a colonização espanhola aqui na América, beleza? Então fiquem bem atentos a isso. E por último, que é para a gente encerrar, nós temos uma última consequência. Compreendendo que existe um novo mundo, é preciso então disputar quem tem posse sobre ele. Então teremos uma disputa por posse. Beleza? Essa disputa por posse desencadeou em um acordo relevante pra caramba pra você no vestibular, que é, você sabe o nome, Rodrigo? Tratado... Vixe, cara de biologia. Tordesilhas? Isso, maluco. Tratado de Tordesilhas. Teve Folha Interceptor também. Teve. Ela foi anterior, um ano antes, 1494. A bula foi um acordo ali entre a igreja e, melhor, foi um acordo entre a Espanha e Portugal, que foi realizado pela Igreja Católica. Mas um ano depois eles invalidaram esse acordo e fizeram o Tratado de Tordesilhas, trazendo um pouquinho mais para cá essa divisão. De maneira, então, que ficou dividido que o território americano ele ficaria com essa parte para Portugal
e o restante de rosinha para a Espanha. Que beleza! Maravilha! E aí você para pensar, a galera vai aceitar isso, Davi? Inclusive, o rei da França chegou de maneira extremamente desaforada e falou assim, mano, cadê o testamento do Adão dizendo que o mundo deveria ser dividido entre a Espanha e Portugal? E aí você já imagina a treta que vai gerar essas coisas todas, né? Mas no mais, galerinha, é isso. Essa aula, então, tá encerrada. Pode crer? Se você curtiu, velho, deixa um comentáriozinho aqui, mas se você tem alguma crítica, deixa também. Pode crer? Nós do Calorologia sentimos muito felizes quando vocês falam pra gente o sentimento que vocês têm com a gente, tá bom? A gente gosta de um amor recíproco, pode crer? Então é o seguinte, compartilhe isso daí, fique atento a mais vídeos e vamos que vamos. Boa prova pra vocês e até mais.